O profundo estudo da Bíblia aumenta nossa fé e nos prepara para experimentar o reavivamento espiritual. Igrejas são reavivadas quando dedicam prioridade à palavra de Deus e quando ela é aplicada no coração e mente de cada membro. A Bíblia pode mudar nossa vida quando acatamos com fé e obediência seus preceitos e verdades. Está no ar Lições da Bíblia. Pleiteia a minha causa e livra-me. Vivifica-me segundo a tua palavra. Salmo 119, 154. Tema da semana: a palavra, a base do reavivamento. Começa agora Lições da Bíblia, com Laerte Lanza. Olá, amigos, estamos começando mais um programa Lições da Bíblia, aqui pela sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E você já conhece, sabe que aqui no programa Lições da Bíblia, nós abrimos a palavra de Deus para retirarmos dela importantes verdades para a nossa vida. Nesta nova temporada que estamos ainda começando, esta é apenas a terceira semana, eu volto a dizer para você o nosso tema central: reavivamento e reforma, é o tema do nosso manual de estudos, e este manual ele está à sua disposição no nosso blog, para você baixar ali o conteúdo, ou no site da Casa Publicadora Brasileira também, você pode baixar o conteúdo, ou comprar também este manual, da forma como você achar melhor. Mas eu quero dar de presente este manual para o telespectador que entrar aqui no blog do programa e deixar o seu recado de como tem feito da palavra de Deus o guia na sua vida. Então entra lá, deixa um recadinho e o primeiro que fizer isso, nós vamos mandar um exemplar deste manual e também um livro de comentários que você vai gostar muito, textos da escritora Ellen White, e você vai gostar muito estudando melhor esse tema reavivamento e reforma. Eu tenho a alegria de receber dois amigos que já estiveram no passado aqui no programa Lições da Bíblia e estão voltando nesta temporada a nos ajudar aqui com seus comentários, conversando um pouco sobre temas tão importantes. Eu tenho o prazer de receber o pastor Eronildo Pereira da Silva. Pastor Eronildo, um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer é nosso poder retornar num momento muito importante, um assunto muito interessante para esses últimos dias, maravilhoso, eu diria espetacular. Que bom. Pastor, o senhor está no Tocantins, né, atualmente, trabalhando, o nosso escritório administrativo ali em Tocantins. Como é que tem sido o trabalho? Qual é a tua função ali? Nós assumimos a função ano passado, voltamos para a mesma área, que é o Ministério Jovem, também com Lar e Família. E o Tocantins está crescendo para a honra e glória de Deus. É um estado muito promissor, a obra tem avançado bastante. E para nós é uma alegria podermos estar aqui representando esse estado tão lindo, tão maravilhoso, onde a igreja tem crescido para se preparar para o retorno de Cristo Jesus. Amém. O Ministério Jovem é um ministério fantástico, né? Com muitas atividades para os jovens. E fica aqui o meu carinho a todos os jovens e a todos os habitantes, os nossos brasileiros que vivem aí em Tocantins. Um grande abraço, que Deus continue abençoando muito a sua vida, vocês que estão sendo representados aqui pelo pastor Eronildo. Muito bem, também tenho o prazer de receber o pastor James Lima. Pastor James, prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Muito bom estar aqui de novo, muito bom estar participando desse programa, onde a gente cresce quando estamos falando sobre a palavra de Deus, nesse contexto da lição, como o pastor disse, de reavivamento, e tem trazido assim grande alegria também para nós, crescendo, estudando a palavra de Deus. Com certeza. Pastor James, ali você está no Mato Grosso hoje, né? Qual é a sua função ali? Que trabalho você tem realizado? Estamos trabalhando lá como secretário da associação, secretário do campo e também como diretor do departamento que cuida da espiritualidade da igreja. É o departamento ali da mordomia cristã,
que cuida do assunto que nós estamos estudando ali, promovendo o reavivamento, reforma, fidelidade a Deus. Que bom, que maravilha. Esta associação, como o pastor disse, é o nosso escritório ali no Mato Grosso, fica em Cuiabá, não é, pastor? Fica em Cuiabá, é um dos grandes territórios administrativos que nós temos, Verdade. né? As nossas dimensões são colossais ali. Nós estamos vivendo um momento de festa, né? Porque há um pouco mais aí de um mês inauguramos uma sede nova para atender melhor a igreja. O campo tem crescido também, que bom. Né? 35 igrejas sendo construídas ao mesmo tempo e a obra avançando lá para a honra e glória do nosso Deus. Amém. Olha, muito bom ouvir notícias aí desses amigos pastores que representam aqui essas regiões diferenciadas, Tocantins, pastor James, Mato Grosso. Nosso abraço carinhoso a todos os amigos matogrossenses, tá bem? Amigos, vamos fazer aqui uma oração para começarmos nosso estudo. Convido você para orar comigo agora. Grande Pai, abra o nosso entendimento para entendermos a Tua vontade, porque queremos que a Tua palavra fique em nosso coração agora, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana aqui no programa Lições da Bíblia é justamente a Palavra de Deus, que neste processo de reavivamento, ela serve como base. Amigos, como é que vocês entendem esse tema, esse título, a Palavra, a base do reavivamento? Pastor Ironildo. É interessante notar que todas as coisas colocadas pelo nosso Deus apresentam sempre uma estrutura. E Deus deixou para o ser humano uma estrutura muito interessante, que é justamente a sua palavra, como uma orientação para tudo aquilo que ele for fazer ou realizar na sua vida. A palavra de Deus vai nortear a vida dessa pessoa, pastor. Então, assim, o grande beneficiado será o ser humano do presente que Deus deixou para nós, a sua palavra. A sua compreensão também, pastor James? Ela, além de trazer toda essa compreensão, ela norteia a vida e ela traz a motivação que nós precisamos para crescer, para melhorar espiritualmente. Nós olhamos para a palavra de Deus e nós encontramos esperança, nós encontramos consolo, nós encontramos perdão, nós encontramos a vida que falta em tantos outros momentos e nós percebemos pela história profética que Deus está preparando uma geração que vai estar levantando a palavra de Deus cada vez mais para preparar pessoas para o maior acontecimento da história, que é a breve volta de Jesus. E esse processo de preparo passa pela base maior que é a palavra de Deus. Uma coisa que eu acho interessante, Sim, complementando o que o pastor James está colocando, é essa transformação que a palavra de Deus acaba fazendo no indivíduo. Ela, além de beneficiar tantas coisas para nós, ela faz a grande mudança que o ser humano necessita. Porque apesar dela ser impressa em papel, espiritualmente a gente diz que é uma espada, ela é viva, né? Exato. Ela tem a capacidade de nos tocar profundamente, porque entendemos que é a palavra de Deus, né? E tem N histórias de pessoas que têm tido a vida transformada pela leitura da palavra de Deus, né? A pessoa que acompanha a TV Novo Tempo vê vários testemunhos assim. Nós estávamos há pouco assistindo o testemunho de uma telespectadora que com alegria dizendo, olha, o que me motivou ao assistir não foi a música, não foram assim as programações, mas foi a palavra. A palavra de Deus mudou a minha vida. E aí você encontra essa alegria, né, quando a pessoa tem na palavra de Deus e vê a vida sendo transformada. É uma grande realidade. Agora, em movimentos de reavivamento do passado, isso voltando o nosso olhar para a história humana, a gente percebe que nos grandes movimentos teve esta busca pela palavra de Deus. Foi isso mesmo, pastor Ironildo? Cada movimento que a gente percebe que houve mudança, que houve transformação, sempre a palavra de Deus, ela estava ali sendo enaltecida, ou em algum momento, alguém fazendo uma tentativa para colocá-la de lado. Nas mudanças que houveram, nas transformações que houveram, nos reavivamentos, na verdade, que existiram, a palavra de Deus foi fundamental para que algo pudesse acontecer. Tanto que foi até a base para o maior momento assim, de reavivamento, de reforma que nós experimentamos, que foi a reforma protestante. Sim. A história conta, Martinho Lutero era um monge, ele vivia triste, sem esperança,
até que ele teve o contato com a palavra. E quando ele pegou a Bíblia, ele sentiu uma emoção tão grande, porque ele servia a Deus, mas ele não se sentia amado por Deus. Mas quando ele folheou a palavra, quando ele descobriu ali o amor de Deus, ele teve aquela motivação para criar a Reforma Protestante, que nos dá a liberdade de ter a Bíblia, de conhecer a palavra hoje. Então, os reavivamentos, eles são alicerçados na palavra e também na oração. Como já foi comentado em outra lição, ela é a base, né, para o reavivamento. Então, qualquer reavivamento, acho que assim, todo tipo de reavivamento que a gente tem, histórico, nós vamos perceber o seguinte: foi encontrado na palavra de Deus uma nova vida, uma nova mudança. Então, sem ela, não há transformação. Para mim, isso é bem claro isso na história e bem claro na palavra de Deus. Quando a gente estuda, então, a história, a Bíblia, a gente percebe como Satanás e seus anjos, eles estão envolvidos com a destruição da palavra de Deus, não é? Porque toda vez que a palavra de Deus ela é enterrada no sentido de ser proibida, ocultada, as pessoas não tinham acesso, só os religiosos tinham acesso à palavra de Deus, naquele período escuro que a história nos revela, a gente percebe como a humanidade mergulhou profundamente na pior condição. Aí vem então esses movimentos de reavivamento com base na palavra de Deus para erguer a humanidade. Satanás e seus anjos hoje, eles estão envolvidos na mesma luta de abafar a verdade da palavra de Deus para que a mentira seja aceita por todas as pessoas, pastor James? Eu acredito que sim, porque a estratégia dele é a mesma. Quanto mais distante da palavra de Deus, a pessoa está distante da fonte da vida. Só que antes a estratégia dele era o quê? Era queimar Bíblias, era destruir Bíblias, era impedir o acesso. Hoje não. Hoje a Bíblia está disponível, mas ele tem tantos atrativos para fazer com que as pessoas ou tenham a Bíblia apenas como um livro que tem um conteúdo como se fosse um livro qualquer, ou então ele envolve as pessoas numa rotina tão grande que a pessoa não separa tempo para ser transformado lendo a sua Bíblia, né? Sim, sim. A estratégia é afastar as pessoas da palavra. Ele não muda a sua estratégia, né? Às vezes, por exemplo, alguns utilizam a palavra de Deus como se fosse um livro de autoajuda. Mas ela não é simplesmente um livro de autoajuda. Ela é um livro de transformação. Ela é um livro de mudanças. Justamente o que o inimigo não quer. Ele não quer mudança, ele não quer transformação. Reavivamento, reforma, na verdade, é uma mudança, é uma transformação. Então, hoje, a palavra de Deus pode até ser lida, mas a grande pergunta é, será que nessa leitura está havendo transformação? Eu tenho dado estudos bíblicos para uma pessoa e essa pessoa me disse assim, né, quando nós começamos, olha, eu preciso estudar a Bíblia, porque eu não consigo ter um conhecimento tão profundo, não consigo fixar, então eu preciso de ajuda para estudar a Bíblia. Parece que há um clamor generalizado em muitas pessoas hoje, um desespero, uma sede, uma fome pela palavra de Deus. E isso aumenta a responsabilidade de todos nós que aqui discutimos na Novo Tempo sobre a Bíblia, né? Você que está sempre assistindo e que teme o nome de Deus, nós temos uma solene responsabilidade de levantar esse livro santo para que as pessoas sejam reavivadas pela palavra de Deus, né? Para que a mentira não impere. E sabe por quê? Quando eu pensei nesse tema nosso aqui, me veio um texto à mente. É o texto que está em Tiago, capítulo 1, no verso 21 em diante, que ele diz assim, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque a Bíblia diz que se alguém é só ouvinte e não pratica, está se enganando. Agora tem uma coisa que me chamou a atenção numa outra tradução, quando diz aqui, acolhei com mansidão a palavra em voz implantada. Algumas versões antigas da Bíblia, umas traduções, diz acolhei com mansidão a palavra em voz enxertada. Quem aqui já conheceu, quem mexe com isso, sabe o que é um enxerto, né? Nós estudamos num colégio, um seminário lá que tinha 200 mil pés de laranja. E para produzir laranja, eles fazem um enxerto. Né? A raiz é limão bravo.
aquele limão rosa, outros chamam de limão, sabe? E aí eles pegam e enxertam a laranja. A Bíblia está dizendo isso, que a nossa natureza ela é pecaminosa, mas a palavra de Deus ela é enxertada em nós. E essa palavra enxertada é poderosa para salvar. Então tem vida. Nós somos como o limão bravo, né? Nossa natureza tem que ter um enxerto para ter mudança. E o enxerto é a palavra de Deus. Aí tem o reavamento. Né? O que foi o que nós vemos aqui quando Davi disse, vivifica-me, eu estou angustiado, estou perdido, estou sem esperança. Então a palavra de Deus é o enxerto aqui que muda a vida, que transforma. Aliás, nós temos muitos textos, né, nos Salmos de Davi e outros salmos que falam como a palavra de Deus pode nos reavivar realmente de fato. O senhor queria falar de... Na verdade é o clamor aqui, né? O senhor está acabando de colocar a questão, por exemplo, Davi. Ele apresenta no Salmo 119 a súplica dele de mudança e de transformação, o desejo dele disso. Então, cada parte que a gente vai lendo no Salmo 119, nós vamos encontrando o verso de um pedido dele, um clamor dele. Primeiro, que Deus preservasse a sua vida, que Deus desse a orientação para ele na sua vida. Essa mudança, essa transformação, esse desejo só foi obtido quando ele mesmo coloca, encontrado no livro sagrado. Então, hoje, para mim, o segredo... Você quer ter a sua vida mudada, transformada, você quer ter uma nova vida? Estudando a palavra de Deus. Não tem um outro processo, né? Ela realmente é a base, é como uma construção, né? Você vai fazer ali a base, o alicerce, se você não fizer, a casa vai cair. Não é? Então, a vida espiritual, a casa, essa edificação espiritual tem que ter a base, a verdade, que é a palavra de Deus. Não é o que o pastor da igreja diz, Exatamente. Não é o que a tradição diz, a palavra de Deus ela é soberana. Exatamente. Aqui a gente encontra o guia seguro. Por isso que a gente incentiva, tanto aqui na Novo Tempo, quanto nos templos adventistas, eu creio que em outras denominações que exaltam também a Bíblia, que os membros levem a Bíblia à igreja e folheiem e comprovem que aquilo que o pregador está falando está de acordo realmente com a Bíblia, né? A Bíblia tem que ser essa regra de fé. Muito bem, amigos, nosso tempo está passando rapidamente, nós vamos para um intervalo e você não saia daí, porque já já voltamos com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Esse é o segundo bloco do programa Lições da Bíblia dessa semana. Você que estava ligado já sabe que estamos conversando sobre a palavra, a Bíblia, a palavra de Deus como base para o reavivamento. Já vimos que a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus pode nos reavivar. Você e eu podemos ser reavivados pela sua palavra, pela palavra de Deus. E estamos conversando aqui com dois amigos pastores, o pastor Eronildo, que vem lá de Tocantins, e o pastor James, que vem do Mato Grosso, nos ajudar aqui no programa. Amigos, a Bíblia, ela é fantástica, né? Eu queria que vocês comentassem para mim agora um texto do livro de Hebreus, no capítulo 4, o verso 12, para a gente poder entender um pouco mais sobre esse poder criativo da palavra de Deus. Pastor Eronildo, podemos começar contigo? Pode ser? A palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 12, ela diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Bem, ela é viva no sentido de que tem poder para atuar no nosso coração, tem poder para transformar o nosso caráter. Agora, pastor, aqui é interessante que é colocado o seguinte: nós temos 3 pares colocados aqui. Primeiro deles, alma e espírito, depois juntas e medulas, pensamentos e propósitos. Quando a gente faz um estudo desses pares, nós vamos ver uma profundidade em cada um deles, um significado. Alma e espírito representam as nossas faculdades espirituais. Depois, juntas e medulas representa a parte física nossa. E por último, vem aí a questão de pensamentos e propósito, que é a questão mental. Em outras palavras, a palavra de Deus trabalha não uma parte, a palavra de Deus trabalha o todo do nosso ser. Isso é muito maravilhoso. E não é uma ação simples, né? Porque eu posso ler qualquer livro
e ele não vai ter esta influência em minha vida como tem a palavra de Deus. Por isso que aqui diz, é viva e eficaz, né, James? E ela atua de tal maneira no coração que ela aponta as deficiências. Ela chega ao ponto para dizer, aqui você está fora do padrão. Porque o ser humano tem, né, uma voz que fala dentro dele, que alguns chamam de consciência, mas é a voz do Espírito de Deus. Mas quando encontra a palavra aberta dizendo, esta aqui é a tua deficiência, aí então nós nos sentimos agora, primeiro, preocupados, mas depois amparados. Por isso que Davi fazia uma súplica e depois ele encontrava um conforto. Porque a palavra de Deus mostra a deficiência, mas ela aponta onde está a solução. E ela recria no ser humano uma nova vida, né? Por isso que ela tem um poder criativo, né? Sim. E interessante é o seguinte, pastor, nós vamos ter vários escritores, bons escritores, homens que podem influenciar, sim, a vida do planeta, mas a palavra de Deus, escrita, falada, ela gera vida, ela vai a partir do nada e transforma no sentido físico, mas acima de tudo ela regenera a vida espiritual de um ser humano. Porque normalmente quando a gente vai ler a palavra de Deus, eu penso que deve ser assim também na sua vida, a gente sempre ora antes. Aqui no programa Lições da Bíblia, a gente sempre ora antes de abrirmos a palavra de Deus. Porque é a forma que nós temos de pedir ao Espírito Santo que faça esse trabalho em nossa mente de compreendermos a palavra de Deus e que ela se torne viva e eficaz para a gente. Então, é essa busca do poder do Espírito Santo na compreensão da Bíblia que gera esta mudança em nós, pastor James? Isso, porque a Bíblia ela é um livro espiritual. A Bíblia não é um livro assim de receita, onde você pega e diz, bom, isso está assim, desse jeito, se eu fizer assim. Não, ela tem poder. Quando você abre a Bíblia aberta tem poder. Sim. E ela então transforma a vida. Ela é um livro espiritual, deve ser lida nesse desejo de dizer, Senhor, me dá agora o teu Espírito, porque eu vou abrir a tua palavra. Sim. E antes de abrir a tua palavra, abra o meu coração. Sim. Porque eu quero que a tua palavra transforme a minha vida. Aí a palavra tem o poder, né, o poder de Deus atuando através da palavra. Você usou um termo interessante aí. A Bíblia não é um livro de receitas, né? Porque às vezes eu percebo assim, não sei se vocês percebem, a gente vê muitas pessoas buscando na religiosidade, na religião e no estudo da Bíblia uma solução para problemas deste mundo temporal. Não é? Eu vou buscar na religião uma solução para as minhas dívidas, para enriquecer, para ser abençoado, tal. Então eu vou lá, eu tenho que fazer isso, tenho que cumprir isso, cumprir aquilo. É uma receitinha de bolo, não é? E isso atrapalha muita gente de entender o verdadeiro sentido da palavra de Deus, pastor Eronildo. A preocupação é muito maior. Lógico, também isso. É interessante que Deus se interessa pelas nossas particularidades. Claro. Mas muito maior do que isso. O que Deus deseja é uma mudança muito mais radical do que simplesmente resolver os nossos pequenos problemas dessa vida. Deus quer uma transformação do nosso caráter. Deus quer uma transformação da nossa vida. E a palavra de Deus, ela é viva nesse sentido, porque ela não é a palavra de um escritor qualquer, ela é a palavra do Deus que é a própria vida. Então ele transforma o ser humano, ela transforma o ser humano na sua leitura. Outra coisa que eu acho interessante na palavra de Deus, por que ela tem tanto poder? Porque é a manifestação clara da vontade de Deus. O mesmo princípio criador, né, o Logos, né, como João descreve, o princípio que deu origem à vida, né, é a própria expressão do próprio Deus. Jesus disse que ele era, né, a palavra viva, a manifestação clara de Deus. E a palavra de Deus ela tem tanto poder. Para mim, eu entendo o poder da palavra de Deus mais ou menos assim. Vamos supor que o pastor Eronildo ele não saiba nadar. E ele está num rio e ele está se afogando.
E aí ele chega para mim e pede ajuda. E ele diz assim, olha, me ajuda, eu estou morrendo afogado. E então eu chego para ele e diz, olha, esse livro aqui ensina você a nadar. Pega esse livro aqui, leia esse livro aqui, que você vai aprender tudo sobre natação. Na hora que ele segurar o livro, ele afunda. Sabe, algumas pessoas pensam que Deus fez assim, ele chegou para a humanidade e disse, tome aí um livro, sigam esse livro aí que vai dar tudo certo. Não, ele esteve aqui entre nós, ele viveu cada preceito, ele mostrou, né, em exemplo prático o poder da palavra, quando essa palavra atuou em muitas vidas. Antes mesmo dele vir aqui, a palavra de Deus foi fazendo milagres. Então ela é precedida do poder maior que vem do próprio Deus. Como diz a própria palavra de Deus, homens e mulheres foram inspirados pelo Espírito Santo, né, a escreverem, né, a receberam sonhos, visões, ou seja, isso vem de Deus, não é uma invenção da cabeça de um ser humano, não é como dizem muitos por aí, papel aceita tudo. Não, realmente, de fato, papel aceita tudo, só que a palavra de Deus é completamente fora desta comparação, porque durante muitos anos, os originais da palavra de Deus não se sabia onde eles estavam. E depois, né, na década de 40 do século passado, quando os originais começaram a ser descobertos, e aquilo veio à tona, falando, não, esse livro aqui é verdadeiro. Ele é exatamente como foi encontrado ali, nos originais. Então, Deus é verdadeiro, né? É uma palavra verdadeira essa aqui. Isso realmente deve nos mover rumo à verdade, não é, pastor Leonildo? O interessante é que Deus deixou as comprovações. E hoje, quando a gente bate o olho na arqueologia e a gente vai vendo essas descobertas, comprovando a palavra de Deus, para nós isso traz muita alegria, né? Na verdade. Mas o mais formidável do que essa comprovação da existência da palavra de Deus é a mudança, é a própria alteração que ela faz na vida das pessoas. O que nem todo autor comum consegue fazer. Essa mudança de caráter, essa mudança de personalidade, a palavra de Deus consegue fazer na vida de um ser humano. Essa transformação que nenhum outro livro é capaz de fazer, a palavra de Deus é capaz de realizar. E ela exalta a pessoa de Jesus, né? Senhor e Salvador. É incrível. Qual é a relação que existe entre, então, Jesus e a palavra de Deus, pastor James? Ela é uma expressão do próprio Deus. Jesus disse isso várias vezes, né? Ele veio revelar o Pai, a minha palavra é a vontade do Pai, né? A palavra de Deus, ela aponta para Deus. E tem uma relação muito grande, por quê? Porque o Espírito Santo, ele tem esse papel, né, de mostrar a Deus, a Jesus Cristo, e Jesus Cristo aponta para a palavra, sabe? Um dá testemunho, a palavra de Deus dá testemunho de Jesus, o Espírito Santo também dá testemunho de Jesus, então você sente esse poder atuando na vida. Agora, eu penso que o conflito que nós vivemos em permitir o poder de Deus mudar a vida, é porque nós vivemos assim, para mim, são duas crises em relação à palavra de Deus. E eu comparo com dois distúrbios ali. A gente ouve falar de pessoas que têm uma doença ou sofrem de um distúrbio alimentar chamado anorexia nervosa, né? A pessoa tem o pão, ela tem tudo à disposição, ela não tem fome. E aí você vê a história de pessoas que até perderam a vida, né? Modelos que vivem com esse problema. Parece que Satanás tem trabalhado para nós entrarmos numa tal de uma anorexia espiritual. Nós nunca tivemos tanta facilidade de estarmos em contato com a palavra de Deus. Sabe, você tem as versões mais diferentes, mas parece que Satanás nos ocupou de tal maneira que o pão está aqui, certo. Eu não tenho fome. Agora, o Evangelho de João, capítulo 5, verso 39, tem um tradicional texto que a gente sempre lê e fica impressionado, né? Em que Jesus nos incentiva a examinar as Escrituras, porque elas vão nos revelar a vida eterna, elas testificam de Jesus. Como é que a gente pode entender melhor esse texto, pastor Eronildo? Veja, esse examinar é muito interessante, não é uma leitura casual da palavra de Deus, não é isso. É uma leitura estudiosa da palavra de Deus. O examinar, ele me leva a me aprofundar na palavra de Deus. Não é simplesmente, deixa eu ver o que Deus tem para me dizer hoje. Abro numa página lá e exatamente, deu. Não é isso.
O próprio exemplo do Senhor Jesus, após a sua ressurreição, demonstra isso no caminho com aqueles 2 discípulos ali indo para Emaús, na explicação da palavra de Deus. O examinar é o todo da Escritura. É um pouco aqui, é um pouco ali, é verificando o que ela tem para me colocar, aquilo que vai nortear a minha vida. Também é assim, não é eu ler simplesmente para ver o que vai me conformar. Não, tem coisas que a palavra de Deus vai dizer... Que mexem com a gente, né? E se mexer, o que eu faço, pastor? Vou continuar do mesmo jeito? Acho que não. Então aí, a leitura da palavra de Deus vai me trazer a um pedido de mudança. E eu preciso permitir, então, que agora o Espírito de Deus me molde, me transforme conforme ela deseja. Ela na palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, a gente vê, então, a palavra de Deus revelando o Senhor Jesus como Messias, Salvador. E quando ele morreu e depois ressuscitou, ele se encontrou com esses discípulos ali na estrada para Emaús, e ele foi fazendo uma revisão bíblica, de Gênesis até os dias dos apóstolos ali. E aí eles sentiram, e o texto fala isso, é por isso que a gente sentiu que o nosso coração estava ardendo, estava aquecido, queimando. É esse o poder da palavra de Deus que nos dá sentido na vida, quando a gente começa a entender e a ler. A gente percebe o poder de Deus, do Espírito Santo aquecendo a nossa vida, pastor James. Aí você tocou num assunto que é fantástico. Eles estavam desiludidos, desanimados, parece que a esperança deles tinha acabado, porque eles não conseguiam ver, né, que o desfecho da história do plano da salvação era a cruz. Aí eles se encontram com Jesus. E Jesus então abre o quê? A palavra. E eles dizem assim, nos ardia o coração. Sim. Então veja só, o reavivamento, ele não é baseado numa emoção. Ele não é baseado assim em um sentimento apenas. Sim. Ele tem que estar alicerçado em algo muito maior. Porque se ele for baseado assim no sentimento, ele pode ser enganoso. Sim, enganoso é o coração do E homem, né? o coração, ele é enganoso. Sim. Ele pode ser superficial, sabe? Mas quando ele é alicerçado na palavra, aí você entende que esse é um processo muito mais do que uma emoção. Sim. É um processo racional. E é por isso que a Bíblia diz que é uma espada que vai penetrando tudo. Vai muito além de algo passageiro. Porque às vezes algumas pessoas experimentam numa programação, um sermão, experimentam um reavivamento e dizem assim, olha, eu fui tocado, Deus mexeu comigo. Mas por que não durou? Exatamente. Né? Foi meio emocional, meio passageiro. Exato, porque não foi alicerçado aonde realmente, na palavra. Esses momentos que nós temos de encontro com Deus, eles devem nos conduzir o que? A examinar mais, a buscar mais, e nesse processo Deus vai edificando a vida da gente. vai fazer, na verdade, uma mudança. E essa mudança não é de uma parte da minha vida. A mudança ela tem que ser do todo da minha vida, pastor. Não é só de um aspecto meu, só de uma questão ou física, por exemplo. Não. A palavra de Deus ela tem que mexer no todo para mim, no todo do meu ser, físico, emocional, espiritual. E, infelizmente, existem alguns grupos que apresentam apenas para uma parte. Não é assim. Reavivamento é o todo meu, é uma mudança completa do meu ser. Sim. Pelo menos é assim que a palavra de Deus apresenta para nós. É por isso que a gente tem que dedicar tempo à palavra de Deus, né? E por falar em dedicar tempo à palavra de Deus, eu quero que vocês vejam uma pergunta que foi enviada agora, vamos ouvir. O tempo que dedico lendo a palavra de Deus determina o nível de reavivamento que posso ter? Como é que nós podemos responder para essa pessoa, então, essa pergunta? Bom, nós até comentamos um pouquinho sobre isso, né? Não é uma leitura casual da Bíblia, não é vou ler a Bíblia para convencer alguém a respeito de algum fato, né? Essa leitura da Bíblia, ela tem que ser meditativa, ela tem que ser profunda, ela não deve ser assim baseada nem tanto na quantidade do que eu estou lendo, mas no proveito que eu estou fazendo. Essa leitura está alimentando o meu coração, o que Deus está falando para mim? Às vezes você pode ser alimentado você lendo um verso da Bíblia, você pode ler um salmo, mas você procurar o sentido daquilo que Deus está tentando falar para você, né? Aqui que está o segredo, né? Não é algo que você vai ler como um livro de receita, não é algo que você vai ler como uma simples devoção, eu tenho que ler hoje tal capítulo, né? Aí você perde o poder da palavra de Deus.
Concorda, pastor? Nós temos que lembrar que é o seguinte, a mudança da leitura da Palavra de Deus, essa mudança do ensinamento de Jesus Cristo nas Escrituras, vai ter que se tornar parte da minha vida. Então, eu não diria que é a quantidade de tempo, mas a qualidade. Qualidade. A qualidade que eu vou estar dando. Se puder ter as duas coisas, melhor ainda, né? Melhor ainda. Qualidade e quantidade, melhor ainda. Bom, meus amigos, o nosso tempo está passando rapidamente, já a gente continua conversando a partir daqui, mas eu preciso chamar um rápido intervalo, você não saia daí, porque já voltamos com o terceiro e último bloco do programa dessa semana. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa dessa semana, um programa onde estamos discutindo sobre a importância da Bíblia, a Palavra de Deus, como base no processo de reavivamento e de reforma da nossa vida, né? E nós vivemos numa época muito interessante, estávamos conversando aqui sobre a fome espiritual, tem tido muita fome espiritual, outros não têm sentido o desejo de buscar a Palavra de Deus, mas nós temos uma fome latente, espiritualmente falando. Eu quero oferecer algo para você que sempre acompanha o programa Lições da Bíblia, que possa saciar a sua sede, a sua fome, que é o estudo da Palavra de Deus, através dessa série Princípios. Um estudo muito bem produzido, ele vai te dirigir pelas páginas da Palavra de Deus com tanta maestria que você vai conhecer um pouco mais da vontade de Deus e exaltar a sua palavra como importante no processo de consagração, no processo de sua vida de busca do Senhor Jesus, do Salvador Jesus e da sua verdade. Para você solicitar, você já sabe, peça aí para o endereço que está na sua tela e a nossa equipe vai enviar com muito carinho, gratuitamente, esse material para você, tá bem? Fica aqui o nosso oferecimento, a nossa alegria de você poder estar conosco estudando a Palavra de Deus, tá bom? Maravilha, meus amigos, James e Eronildo, nesse último bloco, eu gostaria que a gente focalizasse, então, alguns detalhes especiais para a gente começar a fechar, né, o tema dessa semana. O primeiro seria a relação do reavivamento, fé e a palavra. Tem um texto da Palavra de Deus que Jesus mesmo disse, né? Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Porventura ele vai achar fé na terra? Esta falta de fé, esta impiedade, esta maldade, a pecaminosidade, também pode ser entendido como um afastamento do homem de sua palavra? Também, mas tem um outro detalhe, assim, é a própria definição de fé. Eu já vi muitas pessoas tentando definir fé. Alguns disseram que fé é como você acreditar que você põe o dinheiro no banco e você sabe que está lá. Outros disseram que fé é como você colocar a sua vida na mão do médico, você toma uma anestesia geral, você acredita que você vai... Né? Qual é a definição, então, de fé? Fé, a fé que está se referindo aqui é muito mais do que um assentimento com a verdade, um conhecimento, é uma prática. Jesus não está falando assim, será que eles vão acreditar em mim? Jesus está dizendo assim, será que eles vão praticar aquilo? Né? Será que eles vão colocar em prática a verdade? A fé verdadeira, ela está focalizada, na vontade de Deus. A fé não é só uma esperança, eu tenho fé que vai acontecer, eu tenho que praticar. Eu tenho fé que Deus vai me arrumar um emprego, eu tenho fé que Deus vai melhorar minha condição financeira. É muito além disso. Eu tenho fé que Deus vai melhorar minha saúde, mas Ele não tem hábitos saudáveis. Né? Então, busca. A fé está ligada com a vontade de Deus, com a prática da vontade de Deus. E aqui, para mim, é o problema de muitos. Você lê a Bíblia, você conhece, mas se você não pratica, não exerce a vontade, né, aonde está a sua fé? Então, na verdade, seria fazer o que Deus diz, mesmo que isso seja contrário ao meu desejo pessoal. E para mim, qual é o maior exemplo disso? Quem é chamado pai da fé? Abraão. E quando é que Abraão é chamado pai da fé? Quando justamente é pedido algo dele que não era do desejo dele. Mas ele fez para quem? Para Deus. Então, às vezes a gente fica
tentando filosofar a fé, quando na verdade é aquilo que o pastor James acabou de dizer, é prática. E prática do quê? Fazer a vontade de Deus. E quanto mais eu faço, mais aumenta a minha fé. É comum às vezes as pessoas chegarem para a gente e dizer assim, pastor, eu queria tanto saber qual é o plano de Deus para a minha vida. Qual é que é o propósito de Deus para mim? Como é que eu faço para saber a vontade de Deus? E sabe o que eu respondo? É simples. A melhor maneira de você saber qual é a vontade de Deus para a sua vida é você começar a viver aquilo que você já sabe que é a vontade de Deus. Quando você começa a colocar em prática aquilo que você já sabe que é a vontade de Deus, Deus vai revelando cada vez mais. E aí nós temos o cumprimento, a certeza, que a lição também comenta sobre isso, que é a promessa de Deus. A fé, ela se baseia o quê? Na certeza de que Deus vai cumprir as suas promessas. E aí, para mim, o exemplo maior é o exemplo, por exemplo, Elias. Quando Elias chega para Acabe e diz assim, olha, tão certo como disse o Senhor, está lá em 1 Reis 17:1, não vai ter nem orvalho, nem chuva aqui, segundo a minha palavra. Aí você pensa, mas de onde Elias tirou isso? Né? Dizer que não vai nem chover mais aqui, segundo a palavra. Que fé poderosa Elias tinha. Mas tem um detalhe. Quando você vai lá para Tiago 5,17, diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito às mesmas paixões e sentimentos, mas ele, primeiro, orou com instância e Deus fechou o céu. E ele orou de novo e Deus abriu o céu. Então ele acreditava. Agora tem um outro detalhe. Lá em Deuteronômio capítulo 11, no verso 16, quando Deus estava dizendo que o povo ia entrar na terra de Canaã, sabe o que Deus disse para o povo? Deus diz assim, ó, guardai-vos que o vosso coração não se engane e desvieis e sirvais a outros deuses, senão eu vou fechar o céu, a chuva não vai cair e vocês vão ser eliminados da terra. Deus estava pedindo que eles fossem obedientes. Então, na verdade, o que Elias estava dizendo? Quando Elias disse assim, ó, não vai ter nem orvalho nem chuva, Elias estava dizendo, Senhor, cumpra a tua promessa. A fé que Elias possuía era o conhecimento da vontade de Deus. Então ele orou e ele disse, Senhor, o povo está distante. E o Senhor disse na sua palavra que se eles se afastassem, não ia chover. Então, Senhor, cumpra a tua promessa. Por isso que ele disse o que ele disse. Então você vê, conhecimento das promessas de Deus trouxe fé para que Elias fizesse um reavamento em Israel. E às vezes algumas pessoas ficam esperando um grande momento para começar a obedecer a Deus, né? Eu já encontrei muitas pessoas falando assim, pastor, olha, estou crescendo e Deus vai fazer uma grande obra e eu vou obedecê-lo em todas as coisas. Comece a obedecer nas pequenas, conforme a Bíblia já está dizendo, e Ele vai te dando poder para você obedecê-lo em todas as coisas, andar no seu caminho, não é? E aí você vai reivindicando as promessas dele. Exatamente. Na medida que você obedece aquilo que a palavra dele fala, você vai reivindicando aquilo que as promessas do Senhor são colocadas para nós. E é um processo de crescimento, né? Eu lembro agora, a gente que tem filhos, né? Às vezes vocês dizem, não, pai, olha, a minha filha, por exemplo, ela fala, pai, se o senhor me der um cachorrinho, eu vou cuidar, vou fazer isso. Não, primeiro comece a fazer agora. Né? Comece a ajudar antes do cachorrinho. Começa agora, né? Não é o depois. Às vezes nós queremos fazer isso com Deus. Né? Senhor, olha, se acontecer e tal. Se o Senhor fizer um milagre, eu vou te obedecer. Mas às vezes você já sabe de coisas que Deus está pedindo agora para você. Né? E o segredo do reavamento é esse, é começar a viver isso já. Os fariseus pediram um sinal para Jesus, né? Os saduceus, os fariseus, olha, faça mais um sinal. Eles vinham acompanhando Jesus numa viagem onde ele fez muitos milagres. Ele diz assim, geração incrédula, eu estou com vocês o tempo todo. O maior sinal de Jonas. E ele falou sobre a sua ressurreição ali, né? Então, a nossa geração às vezes fica nisso, né? Se o Senhor me curar dessa enfermidade grave, eu vou seguir a tua palavra. Se o Senhor fizer meu filho passar na faculdade, minha filha, né? A gente começa a fazer promessas, né? Na verdade, a gente está condicionando, pastor, na verdade. A gente começa a condicionar Deus. Na verdade... Se o Senhor me der isso, eu te sigo. É quase que um jogo infantil, né? Às vezes a gente olha meio assim para Deus, assim, com todo respeito à pessoa de Deus, como se ele fosse uma criança, não é? Que pode ser manipulada, né? Se você fizer isso, eu te faço isso. Exatamente, é a tal da barganha, né? A gente fica barganhando com Deus. Agora, Paulo fala em Romanos
que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, né? E aqui no nosso manual de estudos, nós temos aqui um dos temas desta semana, que é justamente este: reavivamento, fé e a palavra. Então, a fé vem por ouvir a palavra de Deus, e isso produz reavivamento. O que Deus está esperando fazer em breve, ou quer fazer em breve, por toda a raça humana, vai ser, de fato, um grande movimento de conversão antes da volta de Jesus nessa terra, amigos. O que vocês pensam sobre isso? Olha, nós estamos nos preparando para os maiores acontecimentos da história. Porque essa é a promessa de Deus. Jesus disse que está chegando cada vez mais o dia em que a promessa da sua volta vai se cumprir. E não é à toa que nós estamos falando sobre reavivamento, não é à toa que nós estamos estudando sobre isso. Deus está incomodando as pessoas. Nós sentimos um desconforto muito grande, dizendo: Senhor, o Senhor tem tantos planos para mim, eu estou tão diferente do teu ideal. Nós estamos sentindo a necessidade de buscar mais. Esse, para mim, é o primeiro passo, para Deus começar, então, a mobilizar uma geração que vai pregar o Evangelho com tanto poder, como aconteceu no começo da pregação. Esse mesmo poder vai se repetir de novo, mas quando a Bíblia diz assim, ó, que a fé vem pelo ouvir, esse ouvir é aquele ouvir atento, disposto a colocar em prática. Né? Sim, não é como, às vezes, você conversa com alguém e parece que você está falando e a pessoa não está nem ouvindo você. Né? Não é esse ouvir, é o ouvir atento para dizer: Senhor, o que é que tu queres de mim? Eu estou ouvindo, eu vou fazer. Quando a gente volta no templo, lá no livro de Atos, nós vamos ver que os discípulos ouviram aquilo que Cristo havia feito, o pedido que Cristo havia feito para eles. E ali houve aquele primeiro derramamento. Nossa, foi uma mudança completa. Transformação de vidas. Quantas vidas ali foram conquistadas naquele momento? Agora, nesse outro momento, um pouco antes da volta de Cristo, haverá algo semelhante? Sim, mas com uma intensidade muito maior. Só que em quem que vai haver? Vai haver em quem já está buscando, em quem já está se preparando. Na verdade, eu diria, em quem já está guardando a palavra de Deus, colocando ela em prática no seu dia a dia. Então, para aqueles que estão esperando um dia específico para obedecer a palavra de Deus, este pode correr risco de não conseguir obedecer a Deus, seguir a Deus, e pode ficar de fora da vida eterna, né? Amós 8:11 diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. No começo do programa você usou uma frase, você disse assim: as pessoas estão com fome. Nós vemos as pessoas procurando a palavra de Deus. Para mim, esse é o momento em que Deus já começa a despertar para o grande reavivamento. Sim. E o grande reavivamento é em torno do quê? Da palavra, é a palavra de Deus. As pessoas estão com fome. Com certeza. As pessoas querem o saber, as pessoas querem ouvir, elas estão assim famintas. Elas não querem uma teoria, elas não querem algo assim superficial. Elas querem algo que abale as estruturas mesmo e mostre realmente a grande necessidade da vida, né? E aqui vai um conselho para todos os que estão nos assistindo, né? Temos que colocar a palavra de Deus em nosso coração, clamarmos a Deus pelo Espírito Santo para que entendamos a sua palavra como verdadeira, como verdade, e praticarmos pela fé aquilo que está dizendo aqui, que Deus vem buscar um povo, né? E em breve, é isso que nós temos que colocar na nossa mente. Meus amigos, nosso tempo acabou. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem rápida para os nossos telespectadores, fechando aí o tema dessa semana. Vamos começar aqui com o pastor Eronildo. Querido amigo, eu queria te dizer uma coisa. A palavra de Deus, ela purifica, ela produz amor pelos semelhantes, ela salva, ela traz conhecimento de Cristo e, acima de tudo, ela traz vitória para a tua vida. Faça dela teu bem maior e você vai ver a tua vida completamente transformada. Que realmente Deus te abençoe na leitura da palavra de Deus, na transformação que Ele quer fazer em teu viver. Pastor Eronildo, muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe o seu ministério, o seu trabalho, que você possa levar muitas pessoas a terem esse encontro com Cristo através da sua palavra. Obrigado. Pastor James, suas palavras também. Eu também quero dizer que foi uma alegria nós estudarmos sobre esse assunto, mas eu gostaria de dizer para você que a guardiã, né, do reavivamento verdadeiro é a palavra de Deus.
e nós temos que ser guiados por essa palavra. Porque Satanás ele sempre faz uma contrafação. Quando o verdadeiro avivamento aparece, ele vem com um falso. E a gente só vai poder distinguir se nós fizermos da palavra de Deus o nosso guia seguro. Aqui nós temos segurança. Aqui está a nossa proteção. Então sejamos guiados pela palavra de Deus e nós vamos estar seguros sempre. Pastor James, muito obrigado, viu, pela sua participação aqui no programa. Deus abençoe também o seu trabalho, o seu ministério. E eu quero agradecer a sua audiência sempre aqui junto ao programa Lições da Bíblia pela sua TV Novo Tempo. Aqui, nesta TV, o nosso prazer é estudar a palavra de Deus e que ela realmente nos leve a um processo de reavivamento, de reforma de vida, colocando nossa vida nas mãos de Deus, nos preparando para o breve encontro com o Senhor Jesus em breve. Que Deus abençoe também a sua vida e a sua família. Eu convido você para orar comigo agora. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela existência da Tua palavra, viva e eficaz. Que ela possa produzir frutos em nossa vida. Que também possamos dedicar tempo para a leitura e o estudo da Tua palavra. Abençoa-nos hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém.